Boa noite! Cadê as guerreiras que estão aqui comigo no sábado à noite? Deixa eu já ativando os comentários. Antes, deixa eu botar o mantra da live. Já vou desativar os comentários para vocês printarem, tá? Plano de negócios. Boa noite, gente! Plano de negócio para abrirmos o nosso próprio espaço. Ou então, para você que já tem, gerir melhor o seu espaço. Vamos que vamos, gente. Hoje é a última live do Esquenta. Amanhã começa o nosso treinamento online e gratuito no YouTube. Eu quero saber quem que já está preparada para esse treinamento. No treinamento de amanhã, eu vou passar conteúdos que até então eram só de alunas minhas, tá, gente? Então vai ter muito conteúdo de valor. Se vocês pensam que tudo que a gente viveu aqui até agora já foi incrível, vocês não têm noção do que tá por vir lá no YouTube. O treinamento do YouTube, deixa eu desativar os comentários para vocês printarem o mantra. O treinamento do YouTube, que começa amanhã, vai dar direito a certificado para quem estiver dentro dos grupos VIP de WhatsApp e quem permanecer comigo dentro do grupo até dia 14. Essa é a condição do certificado, tá bom? Vamos fazer o seguinte, compartilha essa live agora com duas amigas suas que você acha que precisa, que sonhem em ter o seu negócio, ou que ela já tem o seu negócio e não sabe gerir, tá sempre atrapalhada. Então, compartilha agora, clica aqui nesse aviãozinho que tá bem embaixo do mantra, ó, aviãozinho de papel, e compartilha com duas amigas suas aí, tá bom? Antes de eu chamar o Pedro, vamos, olha só, quero saber quem quer um desse. Me conta aqui quem quer um desse. Quem quer um desse para expor aí no seu negócio vai ter que ficar comigo nos treinamentos lá no YouTube. Amanhã a gente vai aprender muita coisa sobre vendas, sobre encantamento de cliente, sobre empreendedorismo. Na terça eu quero trazer técnicas para vocês. Passo a passo de design, de rena, de brow lamination para dar um plus no atendimento de vocês. Na segunda, aliás. E na terça vai ser um review de tudo que a gente aprendeu até então. E vocês vão ter a oportunidade de ter a minha mentoria gratuita lá dentro. Então, tá bem imperdível isso aí, hein, gente? Vamos convidar o Pedro para entrar, porque ele que é o cara do plano de negócios. Vamos ver se já tá. Gente, o Pedro é meu professor da pós. Eu faço uma pós-graduação e o Pedro é professor de gestão. Oi, Pedro. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem, Marielle? Tudo contigo? Tudo ótimo também. O áudio tá bom aí? Tá bom, tá bom. O meu não tá com um eco? Não, tá tranquilo. Então vamos que vamos. Ô, Pedro, Vamos eu tô lá. com o meu computador na mão aqui porque eu preciso colar qualquer coisa. É, Deus né? me livre de tirar nota baixa nessa matéria. Tô É, ferrada. vou lançar as notas só mais pra frente, então Dá tempo. Dá dá tempo de tempo. correr. Dá. Ô Aham. Pedro, fala aí pra essa galera aqui, só pra te entender. O meu público é um público que já trabalha na área da beleza ou que sonha em trabalhar na área da beleza, tá? Perfeito. Então, vamos... Se apresenta pra esse público que ainda não te conhece. Certo. Boa noite, pessoal. Me chamo Pedro Schwertz. Eu sou do Rio Grande do Sul, nascido no Rio Grande do Sul, mas hoje moro em Brasília, né? Por acaso da vida, meu pai teve muitas transferências e acabei parando aqui e me fixando por aqui, onde hoje eu tenho, inclusive, a minha clínica, dou minhas consultorias, tá? E trabalho no ramo de estética. Não só com estética, porque eu trabalho também com hemoterapia, trabalho com transplante de medula óssea, mas o meu foco tem sido mais essa parte de estética. E eu tenho ajudado bastante gente aí, né? Muitas clínicas, muitos autônomos também, a superarem, né? Essa dificuldade que no Brasil é de ter um negócio,
certo? Então eu continuo nessa saga aí de ajudar o pessoal nessa parte de gestão e marketing. Isso veio para minha vida assim meio que por acaso, né? Eu sempre tive uma alma meio empreendedora, sempre quis empreender e aí acabei aprendendo, tomando porrada mesmo, né? Na cara, metendo a cara e aprendendo com o tempo, né? E com as dificuldades. Tudo isso que eu sei hoje sobre empreendedorismo. E aí o que eu puder compartilhar com o pessoal aqui, né? Que sintam-se bem à vontade, espero compartilhar com clareza aí as informações que a gente vai ter e fazer uma live bem legal para eles. Show. Ô Pedro, deixa eu te contar a minha história rapidinho, assim, por que isso é tão importante. O mantra da live de hoje é: muitas vezes é preciso fazer o que a gente não quer para ter o que a gente quer. Porque nós, principalmente nós que trabalhamos na área da beleza, a gente é muito artístico, né? Uhum. A gente é muito artista. Então fica confuso na nossa cabeça quando a gente tem que desenvolver habilidades de empreendedor e principalmente quando a gente tem que desenvolver habilidades administrativas. Então, geralmente, a gente tem aquele... Já leu o mito do empreendedor? Sim. Então, geralmente a gente tem o sonho de ter o nosso próprio negócio, na ilusão de não ter chefe, só que aí o nosso chefe é essa pessoa louca que bagunça a vida aqui, como eu sou na vida, tá? Então, assim, o que eu sempre falo? O que nos trouxe até aqui não é o que vai fazer com que a gente, né, dê um passo aonde a gente quer chegar. E para que a gente dê o passo onde a gente quer chegar, a gente sim vai ter que muitas vezes olhar para onde a gente não quer olhar. Que é no plano, que é na parte estratégica. Então, eu queria, Pedro, que hoje, eu e tu, a gente tem um desafio aqui, tá? Tem muita gente aqui que sonha em ter o seu negócio. Acha que isso é impossível. Por quê? Porque simplesmente acha. Eu sempre falo que quando a gente tem uma ideia e a gente não tem uma estratégia, é como se essa ideia fosse uma mesa sem as pernas. Ela não tá firme. Então, o meu desafio e teu hoje aqui é colocar as pernas dessa mesa. É pegar na mão delas e dizer, tá, olha só. Primeiro de tudo, se você tem esse sonho, você tem que fazer isso. Depois isso. Depois isso. Tá preparado? Acho que sim, né? Eu gosto de um bom desafio. Eu vou ativar os comentários porque eu acho interessante ver o que elas vão dizendo, tá? Sim, com certeza. Pedro, pode falar. Tá. Essa questão é a maior verdade que tem hoje em dia, né? Que é essa questão do alicerce, né? As pernas que vocês estão falando, né? Que tu tem falado com o pessoal, é o alicerce que a gente tem que ter no empreendedorismo, né? É o que vai sustentar qualquer tipo de negócio, né? Qualquer coisa. Porque uma mesa sem as pernas, ela não serve para o propósito, né? Então, uma empresa sem um planejamento, sem um plano de negócio, sem uma estratégia, né, para ser colocado em prática, é a mesma coisa. Então, perde o alicerce. Ele não vai ter aquilo que precisa para que a empresa, né, desenvolva e seja o que um dia a pessoa pretende, né, ter como uma empresa própria. Lembrando que essa questão de viver sem um chefe, né, sem ter alguém para mandar, é um mito também, né? Porque nosso chefe, quando somos empreendedores, é o mercado, né? É o nosso cliente. Então, ele que vai te dizer se tu tá certo ou se tu tá errado. Ele que vai te sinalizar se tu tem feito as coisas certas ou não, né? Então, a gente tem que enxergá-los dessa maneira e não confrontá-los, mas entender a mensagem que eles estão passando pra gente. Às vezes sem nos falar o que é, né? Mas que a gente consiga subentender. Exatamente. É um desafio, né, Pedro? Sempre. É um desafio. Meu Deus. E o que tu me diz assim, qual que seria o step one? O que eu faço primeiro, Pedro? Tô aqui, eu não tenho dinheiro. Eu já posso começar. Com certeza. Com certeza. Porque, por exemplo, quem está assistindo a gente já tem o que precisa para iniciar um negócio hoje, né? Que é um celular. Então, se a pessoa tem um celular, tem uma internet, ela consegue ir atrás, né, de conteúdo, daquilo que ela precisa iniciar, né, do planejamento para ter um negócio. Então, ela já tem uma ferramenta, ela não precisa do dinheiro para o negócio, mas ela precisa começar agora, né? E ela começa agora só com o celular dela. Então,
ela não vai esperar o momento correto, o momento certo, o melhor momento, porque ele nunca vai existir. Ele nunca vai chegar. Sempre vai ter um empecilho, sempre vai ter uma dificuldade. Então, para que a pessoa comece, que queira ter uma empresa comece, ela tem que começar agora com o que ela tem. E o que ela tem, nesse momento, né, é o celular. Então, isso basta. Por quê? Porque é o celular que vai ajudar ela a se organizar. Então, a organização vai ser o quê? A construção do alicerce. O primeiro passo, step one, é o quê? Fechar o olho. Mas fechar o olho, como assim? É fechar o olho e idealizar e imaginar a empresa. Porque não adianta tu querer ter uma empresa sem saber como que essa empresa vai ser. O que ela vai oferecer? Qual é a cara dessa empresa? Qual que é a marca? Não adianta, então tu precisa fechar o olho. É o primeiro momento de introspecção, de tu, né, imaginares. Como que eu quero que a minha empresa seja? E a partir daí, usando o celular, vais atrás das informações e das ferramentas para ter o próprio negócio. Então esse é o step one, é pensar o que fazer, né? É traçar, né, idealizar, imaginar a empresa pronta daqui a uns meses, né, algumas semanas, meses, ou quem sabe daqui a um ano, não tem problema, porque isso é um planejamento. Então, quando é o melhor momento? O melhor momento é agora, de começar a fazer isso. A empresa ela começa a ser formada a partir do momento que tu toma a decisão de ter uma empresa. Ô Pedro, essa mentalização, esse ensaio mental é muito importante, porque quando a gente consegue fechar o olho e imaginar exatamente como essa empresa seria, é muito possível que ela vá acontecer, né? Exatamente. Tu sabe que a minha primeira clínica, eu passava sempre numa sala comercial, olhava aquela sala toda cheia de vidro lá em Caxias do Sul. E eu pensava, meu Deus, que sonho ter esse espaço. Aí eu fui olhar no site da imobiliária e era muito caro, assim, eu não tinha condições. Mas esse espaço era sempre caminho de onde eu ia atender, que era um lugarzinho bem pequenininho dentro de um outro espaço. Eu ia para esse lugarzinho pequenininho e olhava aquele lugar cheio de vidro e pensava, meu Deus do céu, que incrível. Só que eu me imaginava lá dentro, era muito louco. Eu imaginava com todos os detalhes possíveis aquilo. E eu lembro que um dia eu abri o computador e fui olhar uns aluguéis aleatórios. E é muito louco as coisas como acontecem comigo. E aí aquela sala tava para alugar por, tipo, R$ 500 mais barato e eu conseguia pagar. E aí eu lembro que eu fazia terapia com uma psicóloga e ela disse, Mari, olha só, o que tu dá aqui, tu consegue pagar aqui. Enfim, ela me ajudou de forma racional a ver, porque às vezes a gente cria fantasmas que não existem, a ver que eu era capaz de assumir aquilo. E eu, meses depois, estava lá dentro com a minha clínica montada. Olha aí. Tudo fruto do ensaio mental. Exatamente. Porque tu já estava preparada, né? Tu já se preparou. Porque assim, ó, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é pensar nos detalhes. A gente não pensa muito nos detalhes, a gente só pensa na coisa pronta, né? Então a gente acaba ficando limitado a, por exemplo, a fachada. Então tu pensa assim, eu já tenho o nome, eu já tenho uma marca, eu já tenho uma paleta de cores, eu tenho umas cores relacionadas à minha empresa. O que eu vou fazer? Eu vou ter um negócio próprio. E a pessoa imagina a fachada. Mas a fachada é a porta de entrada, é só é o primeiro impacto. O que tem lá dentro é o que importa, né? Então, assim, a fachada é importante, sim, mas sem a parte de dentro ela não vai existir. E os detalhes estão lá dentro. O que eu gosto de fazer uma analogia sempre é o seguinte, pensar nos detalhes. Porque, por exemplo, quando você acorda, né? Às vezes tu acordas inspirado e falando assim, cara, hoje eu tô tendo várias ideias boas, né? Tu já pensou que quando tu tem uma grande ideia, tu pensa nela assim, nossa, eu não preciso nem anotar essa ideia de tão boa porque não tem como eu esquecê-la, né? Tu pensa assim, não, mas ela é revolucionária, eu não vou nem anotar porque não tem como eu esquecer, tá tranquilo. E aí tu passa o tempo assim e de repente mais tarde tu falou, puta, eu tive uma grande ideia hoje de manhã, mas eu não tô me lembrando o que era. E aí passam os dias lá, daqui a uns meses, de repente alguém botou em prática aquela tua ideia. Aí tu falou, puta, aquilo era minha ideia e eu não consegui colocar em prática, porque tu esqueceu, tu não anotou. E os detalhes, é isso aí, é tu anotar, né, os detalhezinhos, porque eles que vão fazer a diferença do negócio. Eles que vão fazer o negócio ter uma cara que tu queres que ele tenha, né? Então tu tens que anotar todos os detalhes, tudo que tu quer lá dentro, porque aí sim tu vai começar a mentalizar. É igual o plano de negócio. O plano de negócio é a tua empresa escrita. Tá? Inclusive, né, principalmente com esses detalhes, porque tem como tu ler.
Quando tu vai avaliar a tua empresa, tu lê o teu plano de negócio, porque aí tu vai lembrar de todos os detalhes que estão dentro da tua empresa. Senão tu acaba esquecendo um detalhe ou outro. Assim como na nossa vida pessoal, a gente acaba esquecendo de pagar uma conta, por exemplo. Né? É um detalhe, mas é uma coisa imprescindível. Tu não pode esquecer de pagar aquela conta, porque senão tu vai pagar juros, né? Então tu não pode esquecer, então ela tem que estar anotada, tem que estar dentro da tua projeção do que fazer, né? Então todos esses detalhes são muito importantes. Eles têm que ser anotados, porque lá dentro, com esses detalhes, é o que vai ter a tua empresa e a cara do que tu quer no teu negócio. Ô Pedro, entendi. Entendi. Ele vai ser nossas coordenadas. Como é que saber o próximo passo se a gente nem sabe que passo é, né? A gente tem que ter. Eu sempre falo que é a capa do nosso quebra-cabeça, né? Como é que eu vou saber montar se eu não tenho a capa? É basicamente isso. Assim, eu vou botar as peças erradas, ou não vou montar, ou vou achar que esse quebra-cabeça é muito grande, que eu nunca vou conseguir, e nem começo. Então, se a gente tem a capa, fica muito mais fácil, né? Exatamente. É só ir olhando a capa e mexendo as pecinhas, né? Isso. Então, tem que encontrar a peça certa, né, para cada lugar. Mas a capa tá te mostrando ali. Tu que tem que, né, encontrar e organizar. É isso aí. Ô Pedro, então olha só. Primeiro de tudo, eu vou fazer a minha mentalização, né? Vou fazer aqui meu ensaio mental, vou ir rico em detalhes como que vai ser o meu espaço. Tá, ok. Agora eu vou pro papel. O que é importante eu colocar no papel? Bom, aí no papel a gente tem nossa melhor ferramenta para isso chama-se plano de negócio, né? E o plano de negócio na internet mesmo, se você buscar lá no próprio Google, né? Tu vai ter o Sebrae como uma referência ou vários modelos de roteiros para plano de negócio. Por quê? O plano de negócio é a sua empresa escrita, né? Então ele vai te dar um roteiro do que escrever em cada um desses passos. Por quê? Tu tens que ter a ideia do que tu queres, imaginar a tua empresa e começar a anotar, porque tu tem que ter um plano estratégico, tem que ter um plano de marketing, tem que ter um plano financeiro, tem que ter um plano operacional, né? Do layout, do espaço físico que tu vai ter. Então, assim, isso tudo vai ser adequado quando tu tiveres um espaço. Mas tu já pode antecipar imaginando o que tu queres. Então, o passo seguinte imaginei a minha empresa. Eu já estou idealizando ela aqui, consigo enxergar na minha cabeça como essa empresa é. Tá? Para eu botar ela em prática, eu tenho que começar a escrever. Tá? E o que eu vou escrever primeiro, né, quando eu começo a colocar em prática? Eu vou escrever o que eu vou oferecer. Então, por exemplo, eu quero ter um salão de beleza. Ou eu quero ter um espaço, né, um estúdio de sobrancelha. Eu só vou mexer com sobrancelha. Ou eu quero ter uma clínica de estética onde eu vou fazer limpeza de pele, peelings químicos, drenagem linfática, massagem modeladora, essas coisas. Então, tu tem que estabelecer o que tu vai ter de serviço. Então, o que tu vai oferecer para o teu público. A partir do momento que tu escreve o que tu vai oferecer, né, tu vai descrever lá quais os procedimentos que tu tem à disposição, né, o que tu podes oferecer para o teu público e escrevê-los. Porque dentro de cada um, tu vai entender qual que é a necessidade de material, necessidade de pessoal. Porque, por exemplo, tu é capaz de fazer tudo que tu quer oferecer? Não, eu vou precisar de outra pessoa. Mas essa pessoa, ela vai ser contratada, vai ser parceira, ela vai ser um sócio, vai ser o quê? Né? Então, tudo isso tem que ser descrito para tu começar a entender qual que é o próximo passo. Então, o próximo passo vai ser escrever o que tu vais oferecer. Vamos para uma parte prática aqui, porque tem várias possibilidades. Mas vamos pensar agora aqui num espaço para sobrancelha, né? Porque o próprio nome do teu perfil já diz, né? Viver de sobrancelha. Então, vamos pensar em algo assim mais palpável para a gente aqui e provavelmente para o nosso público. Tá? Eu quero atender fazendo sobrancelha. Eu tenho já um público ou não tenho? Eu já tenho que pensar nisso. Eu vou oferecer um trabalho onde eu vou trabalhar sozinha ou eu tenho já alguém que vai trabalhar comigo ou tenho a pretensão de contratar alguém, de fazer uma parceria? Isso tem que estar bem claro. Inicialmente, é sempre bom pensar em começar pequeno, em trabalhar sozinho antes de fazer qualquer tipo de parceria. Por quê? Porque a partir desse momento, tu sabe que tu vais gastar o mínimo possível, né? Então, tu vai ter uma folha de custos baixa, enxuta, que tu vai ter capacidade de
abrir, funcionar, porque vai ter um investimento baixo, consequentemente, já que tu vai trabalhar sozinho, num espaço reduzido, e a partir do momento que dá certo, né, tu pode ampliar, certo? Então aí a gente tem algumas pessoas aí que atendem a domicílio, né? Então é um modelo de negócio que é muito legal. Por quê? Porque tu tem custos muito baixos. Tu não precisa alugar um espaço. Tu não precisa ter um espaço físico onde tu tem uma responsabilidade todos os meses, né? Então, assim, tu tem uma exclusividade de atendimento, tu tem todo um processo, só que ainda assim, tu precisas ter os cuidados certos, né? De ter um planejamento. Porque o que acontece quando tu atendes em domicílio? Tu não se enxerga como uma empresa, né? E mesmo sendo um profissional autônomo, tu tem que se enxergar como uma empresa, porque a empresa é você, independente de tu ter um espaço físico, de ter um nome, de ele se chamar estúdio não sei o quê, clínica não sei o quê, salão não sei o quê. Independente de ter esse nome, a empresa é o dono da empresa, é a pessoa que representa aquela empresa, né? Porque tu abriu aquilo lá por um sonho teu. Então tu é a empresa, porque sem você ela não existiria, né? Então, Exato. o primeiro passo é planejar e colocar aí o que oferecer, né? Porque aí tu consegue descrever o que de material, o que de insumos, o que de espaço físico vai precisar, né? Sempre pensando em começar pequeno. Essa é a melhor das dicas que eu tenho para dar hoje. Por quê? Porque a gente sempre pensa em expectativas muito grandes. A gente pensa, eu vou começar e eu já quero começar tendo um monte de paciente, já vou ter vários funcionários para trabalhar comigo e tudo mais, e essa expectativa ela não se realiza do dia para a noite, não vai se abrir a porta que vai correr um monte de gente lá para dentro. Não. Então, tu tens que começar pequeno para até trabalhar essa questão da expectativa, né? Então, pensar pequeno e escrever as necessidades da empresa. O Isso aí, Pedro, tu sabe que o público da área da beleza, em especial, independente se trabalha em domicílio ou não, tem dificuldade de se enxergar como empreendedor, como empresa. Tem dificuldade. Por quê? Porque a gente tem esse lado artista muito forte. Sim. Né? Então, geralmente, nós somos pessoas que a gente gasta mais do que ganha ou que a gente trabalha muito, troca hora por tempo. Então, eu acho que o plano de negócios e, gente, quando a gente fala em plano de negócio, não sei vocês, mas às vezes dá uma preguiça, né? A gente fica com certeza. A gente fica, ai, que saco. A gente só quer ir lá e fazer o que a gente é bom e ganhar dinheiro, ponto. Só que a vida não é esse mar de rosas. Porque se a gente não parar e fazer esse planejamento, o que vai acontecer? A gente vai ficar abdicando muitas vezes de horários que a gente poderia estar com a família, para estar trabalhando, para apagar os incêndios. Porque a gente não parou para fazer a parte intelectual que deveria ser feito, que vai refletir em toda a organização da nossa empresa, a organização financeira. Quando a gente olha para isso, a gente tem mais tempo. A gente constrói o nosso castelo num alicerce firme, entende? Então, assim, às vezes a gente quer empurrar a poeira para baixo do tapete, só que aí depois a gente se descontrola. Eu sei, Pedro, porque eu já contei uma história aqui que eu chegava a ganhar 25 mil reais por mês e gastava tudo. Sabe o que é isso? Sim. De não sobrar R$1. De tu perguntar quanto que deu hoje, eu não sei. De quanto que era o meu custo, eu não sei. Eu não sabia. Eu só trabalhava, recebia o dinheiro e gastava. E aí, a gente chega numa determinada situação que a gente deixa de amar aquilo que a gente ama fazer. Tá? Então, existe esse profissional que ele vai ser bem sucedido, vai gastar tudo, não vai saber administrar. Existe o profissional que nem vai conseguir chegar no seu sonho por falta desse planejamento. Então, gente, por que eu falo isso? Para a gente parar e prestar atenção o quanto é importante a gente sentar. E eu posso dizer para vocês que é um hábito. Isso. É um hábito. Porque, por exemplo, fazer o financeiro, para mim, não é uma coisa que eu gosto. É uma coisa que eu tenho pavor, mas eu desenvolvi o hábito. Segunda de manhã é dia de eu sentar na frente do computador e fazer o meu financeiro. E aí eu criei um passo a passo para ficar automático. E engolir esse sapo logo, entendeu? Sim.
Então, eu acho É, que o planejamento é isso, né, Pedro? com certeza. O planejamento é essencial. E quando tu se prepara, fica mais fácil. Mesmo sendo uma obrigação, porque são obrigações que a gente tem. A partir do momento que eu me disponho a abrir um negócio, que eu falo assim, eu me proponho, eu falo, eu vou abrir o meu negócio, eu quero ter meu negócio próprio, quero ter uma independência futuramente, esse futuro eu não quero esperar 35, 40 anos de carteira assinada, então eu quero trabalhar bastante, mas tu tem que ter o planejamento. Então tu tem algumas ferramentas que pode utilizar para facilitar essas obrigações, porque elas são muito importantes, né? Então, a partir do momento em que tu não podes delegar para alguém, que isso seria o ideal. Por exemplo, eu trabalho com botox preenchimento, tenho a minha clínica é de estética, eu gostaria só de fazer botox preenchimento. Só. Minha vida seria assim, receber meu paciente, avaliar ele, vender ali o botox preenchimento, sentar ele na cadeira, fazer o botox preenchimento e dar tchau para ele. Eu queria fazer só isso, né? E deu. Aí no final do dia eu ia para casa, relaxava lá, botava a perna para cima e deu. Mas não, por quê? Porque além disso, existem outras responsabilidades. E se eu delegar isso para alguém, isso vai me gerar custo, né? Porque não tem como você delegar para alguém e isso sai de graça, certo? Então tu Uhum. tens que se preparar para essas obrigações, porque senão fica difícil de pagar as contas da própria empresa e tendo que pagar contas de você delegar para outros. Então tu tem que desenvolver essas habilidades para conseguir fazer por conta. Até para que, no momento em que tu tiveres condições, né, tu teres uma empresa já bem sucedida, que fature uma quantidade, né, bem razoável de dinheiro, tu poder delegar e pagar para essas pessoas fazerem para ti, né? Ter um contador, ter uma agência de publicidade, ter pessoas, né, secretários que façam a parte de agendamentos, né, de retorno, de contato, de pós-venda, né? Tudo isso que é feito com as pessoas, tu poder pagar eles, mas para pagar, tu tem que já primeiro saber fazer, porque tu tem que começar fazendo para Isso. depois, quando tu delegar, né, tu ter dinheiro suficiente, porque tu conseguiu se organizar, conseguiu superar essas barreiras, fazer o que não é obrigação tua, uma coisa que não é prazerosa, mas que é necessária, né, é obrigação da empresa. Então, tu faz a parte financeira, a parte do marketing, porque tu tem que também fazer, chega no fim do dia, atender o dia inteiro, tem que publicar uns stories, tem que publicar no Instagram, tu tem que responder o WhatsApp, né? Então, tu tem que fazer essa parte burocrática também, porque ela faz parte da empresa. Enquanto tu não pode delegar, porque tu não tem aquele dinheiro para pagar alguém para fazer, tu mesmo que faz. Né? Então, é uma obrigação, a gente tem que enxergar como isso, e quando a gente usa ferramentas, por exemplo, eu vou fazer o meu financeiro segunda pela manhã. Tá, é um espaço dedicado para isso. O que eu vou fazer para isso? Eu vou fazer uma planilha no Excel. Fiz uma planilha no Excel porque isso vai te facilitar. Então, tu pensa nos teus custos, nos teus gastos, né? No quanto que tu cobras. Por quê? Porque tu vai lançar tudo lá de acordo com o que é referente àqueles procedimentos que tu está fazendo e vai facilitar a tua vida porque ele vai te mostrar a realidade da tua empresa. A saúde financeira é o que vai fazer a tua empresa, né, ter aquele alicerce bem feito, né? Ô, Aquela Pedro, sustentação. mas olha só, tá, a gente já tá nessa etapa, mas pensa comigo, tem gente aqui que tá do incrível e absoluto zero. O Uhum. que essa pessoa precisa começar a fazer depois que ela colocou tudo no papel, para começar a se formalizar, para ficar formal e, de fato, né, começar a pensar em ter o seu negócio? Certo. Uma possibilidade que existe hoje para os empreendedores é o MEI, né? Que é o microempreendedor individual. O que é o MEI? Tá? O MEI é uma forma, é uma pessoa jurídica, ou seja, é uma empresa onde existe um CNPJ, mas que a empresa é formada por uma pessoa física. Né? Então você formaliza a sua empresa, mesmo você sendo essa empresa, mesmo você não tendo um espaço próprio ainda. Porque você pode fazer a domicílio, né? Você pode atender na sua própria casa ou na casa dos seus clientes, né? Então tu faz o MEI. E como que tu vai fazer o MEI? Tu vai entrar no site do MEI, tá? Que é a Secretaria, o Ministério da Fazenda tem, o Ministério da Economia hoje, né? Tem um site específico para o MEI e tu vais abrir o MEI, tá? Então tu faz pelo próprio site,
É bem rapidinho de fazer, bem simples. Por quê? Lá, por que que é a melhor opção? Porque é uma maneira de você fazer a sua contribuição mensal, e essa contribuição mensal, que é contribuição de previdência e de INSS, ela tem um custo muito baixo e é um custo fixo. Então, não te pega desprevenido lá na frente, porque, eu faturei 2.000, aí tu ainda ter que pagar alguma porcentagem grande dentro desses 2.000 que tu não estava esperando, porque aí tem que pagar os outros encargos, né? Ou as tuas contas mesmo, ou a compra dos produtos. Então, o que que a pessoa vai fazer? Ela vai abrir um MEI. Ela idealizou, ela botou no papel o que ela queria fazer, como ela queria começar, e ela abriu um MEI. É uma opção, tá? Porque eu sempre sugiro começar pequeno, né? E a gente tem que começar pequeno por causa da questão dos custos. E o MEI é isso. Então, o MEI vai te cobrar mais ou menos R$ 55, tá? Por mês, em média, né? A gente está falando muito de prestador de serviço, então R$ 55 é um valor aí de prestador de serviço e é um valor fixo. Não paga mais nada, tá? Não vai pagar mais nenhum percentual para o governo depois, não vai pagar nenhum percentual por INSS, e isso vai te dar também condições de ter auxílio na maternidade, né? Então, assim, é uma pessoa que ela trabalha para ela, que ela vai ter um auxílio na maternidade quando ela não puder mais atender, né? Não puder mais ser aquele profissional trabalhando para o MEI, poder ter uma ajuda do governo, porque ela vai ficar sem trabalhar. Então, vai receber um auxílio do governo, né? E vai ter o seu CNPJ, né? E vai ter Ô, o CNPJ. Pedro, e a pessoa, tu lembra qual que é o site? Se elas botarem e-mail lá no Google, já vai Já vai aparecer. aparecer, uhum. Tá, Porque é tudo pela Secretaria de Fazenda. Alguém perguntou aqui se tem custo para abrir o MEI. Se elas mesmas abrirem, não, né? Não, não existe custo nenhum. O único custo que vai ter quando se abre o MEI ou se abre uma empresa, né? E aí a forma jurídica vai depender do tamanho dessa empresa, é se tu contratares um contador, tá? Se abrires uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, aí sim vai ter que pagar um contador. Como o MEI, você faz pelo site, faz por conta própria e não tem custo nenhum. Nem da abertura do MEI, tá? E nem de contribuição adicional, a não ser esse, né, em média, R$ 55 por mês, porque é 5% do salário mínimo, tá? Então, a gente tem o salário mínimo hoje aí de 1.049, se não me engano. Então, 5% disso dá 50 e poucos reais, que é a contribuição mensal fixa. Então, a pessoa vai poder faturar até R$ 6.600 no mês, que ela não vai precisar pagar mais nada, além dos custos que ela vai ter da empresa. Eu digo de tributação, né? De INSS, de imposto de renda. Ela já vai estar formal, já vai poder atender. Se a vigilância for lá, ela vai pedir para você todos os papéis, tudo que precisar. Isso. E tá, então tá, Pedro. Fui lá abrir meu MEI. Sim, vocês podem abrir a qualquer momento, gente. Tô com o meu MEI, tá? Já sou formal. Agora, Isso. o que eu faço, Pedro? Eu alugo uma sala para mim, ou eu trabalho com uma outra pessoa, ou eu pego um sócio? Certo. Aí depende da realidade de cada um, né? Mas o MEI, mesmo que trabalhes com uma outra pessoa, ele pode ser interessante. Porque tu pode ter um MEI, essa pessoa pode ter um MEI também, e vocês compartilharem um espaço, tá? Porque o MEI, ele não vai estar atrelado ao endereço que vai compartilhar, por exemplo, né? Vai estar atrelado à atividade que tu vais desenvolver. Então, dentro das atividades do MEI, tu vai escolher lá, por exemplo, estética, tá? Então, dentro da estética, tem várias prestações aqui que a gente pode dizer, né? Então, assim, faz o MEI e mesmo que tu divida o espaço com outra pessoa, não vai ter problema nenhum. Pode ter 2 MEIs. O MEI, inclusive, pode ter até um funcionário, tá? Então, a pessoa não precisa se preocupar. Eu estou crescendo, eu preciso contratar alguém. Eu tenho que virar uma microempresa? Não. Tu pode continuar como MEI, porque o MEI pode contratar um funcionário. Então, ele pode contratar, por exemplo, uma recepcionista, pode contratar um atendente ou algum outro profissional para trabalhar para você, certo? Então, tu contrata ele, tudo regular, só que sempre vai ser melhor se essa pessoa também puder ser MEI. E aí ela pode prestar serviço. Uma empresa pode prestar serviço para outra, por exemplo, né? Porque isso aí vai minimizar sempre os custos. Porque a partir do momento que tu tem um MEI, se tu quiser contratar alguém, tu vai ter que assinar a carteira. Então, os encargos vão ser muito altos. Aí não vai valer a pena, porque o faturamento vai ser até 6.600, tu vai ter encargos muito altos
e não vai conseguir nem vencer as tuas contas e nem pagar a carteira assinada daquela pessoa. Então é sempre melhor ter uma parceria ou a pessoa também ser MEI e dividir o espaço, porque quando divide o espaço, tu tem contas também divididas. Então, o aluguel, o condomínio, a água, a luz, o telefone, tudo isso pode ser dividido, né? Isso é interessante de se pensar nesse sentido, porque minimiza bastante aí a folha de Fazer custo. tudo dentro da sua realidade para a gente não trabalhar sob pressão, né? Isso, exatamente. Para as coisas funcionarem de forma mais leve, né? É. Eu já trabalhei de todas as modalidades, sabe, Pedro? Eu já trabalhei como funcionária, eu já trabalhei comissionada, onde eu ganhava X% de comissão. Eu já trabalhei sublocando um espaço onde eu tinha que pagar uma porcentagem e todos os custos ficavam para mim. Uhum. Eu já tive meu espaço, então eu já trabalhei em todas as modalidades. Só que eu fiz uma depois da outra, um passinho por vez, sabe? Então acho que isso é uma coisa porque a empresa, ela tem 3 fases, é que nem a gente, né? Criança, Isso. adolescente e adulto. A gente não pode ter atitude de adulto enquanto a gente ainda é criança. Porque o que acontece quando uma criança toma uma atitude de um adulto? Não dá certo. E a mesma coisa um adulto tendo uma atitude de criança. Que coisa mais feia que é, não dá certo. Isso. Então a gente tem que aprender a começar, gente. Aprender a começar, ter paciência, fazer as coisas de forma racional. Pedro, tu quer falar mais alguma coisa nesse sentido? Porque eu tenho mais uma pergunta daí para te fazer. Isso, as pessoas elas têm que entender a fase que elas estão justamente por isso. E não pode se comparar com outros, né? A gente acaba fazendo bastante esse tipo de comparação, porque assim, a pessoa está começando, aí ele olha para a concorrência e fala assim, nossa, fulano de tal já tem tantos pacientes, já tem tantos clientes, nossa, eu não tenho ainda, e fica frustrado. Mas tu começou agora e aquela fulano de tal já está há 10 anos no mercado. São momentos diferentes, né? Então tu tem que ter bastante consciência disso para ficar tranquilo, trabalhar sem pressão e trabalhar no teu tempo, fazer o teu melhor, porque isso aí naturalmente vai acontecer. Tu vai chegar lá. Inclusive, tu tende a ser melhor que ela se tu pegar a pessoa como referência, né? Aquilo lá é minha referência, eu quero chegar lá, só que eu quero ser melhor que ela. O que eu tenho que fazer? E a partir dali tu traz, né? Só que tu não pode já querer, quando tu começa, ser igual a pessoa, né? Tu começou agora. Então, a gente tem que levar em consideração isso aí, com certeza. Exatamente. Ô, Pedro, tá, olha só. Tem o meu MEI. Como é que eu faço para analisar o mercado? O que eu preciso saber sobre o mercado? O que eu preciso saber sobre a minha concorrência? Sobre o lugar que eu estou trabalhando? Será que eu estou no bairro certo? Será que eu estou no lugar certo? Tem como tu resumir, assim, o que eu preciso... Qual que é a visão geral que eu preciso ter? Vamos lá. Tu tem a ideia, né? Tu já idealizou a tua empresa, tu já sabe como ela vai ser, né? Então, tu tem que pensar a partir de agora no teu público. Quem que é o teu público? Qual que é o público? É um público A, B, C, D. Qual que é, de fato, o seu público? Porque não tem nem como tu estabelecer um preço do teu serviço se tu não souber quem é o teu público, né? Então, primeiro tu define ali qual vai ser o teu público, porque a partir do público tu pode identificar melhores regiões para isso, né? Tu tem como colocar a tua empresa numa região A, numa região B, numa região C, de acordo com o público dessa região. Então, também não adianta tu pegar, estabelecer alguns critérios da abertura da tua empresa e escolher o lugar errado, porque o teu público não vai estar lá. Em geral, o público é aquele público que está próximo do teu espaço de atendimento. Então, se tu vai abrir um ponto físico, um ponto, né, se tu vai ter um local para o teu negócio, o teu público vai ser aquele que está perto de ti, tá? Porque tu está começando naquele momento. Se tu está começando ali, as pessoas mais próximas de ti são as que vão ter mais acesso a você. As pessoas não vão vir de longe para fazer o procedimento contigo, porque elas ainda não te conhecem, tu ainda não é famoso, tu ainda não é, né, uma referência, tu não é uma autoridade. Então, tu tem que identificar o teu público e a região para tu colocar a tua empresa. Então, tu estuda isso aí e abre a tua empresa no local correto, tá? Então, tu fez isso, escolheu o teu local e aí tu vai pensar a partir daí em questão de preço, em questão de fornecedores, porque tu vai ter que comprar os teus produtos, né? Os teus insumos, o que tu precisa. Então, tu também vai estudar os teus fornecedores, porque tu tem que saber quanto que eles
cobram em cada um dos insumos que eles vão te vender. Então, tu tem que ter diferentes fornecedores para conseguir, inclusive, barganhar entre eles e conseguir sempre o menor custo possível naquilo que tu precisa. A menos que seja algo muito exclusivo e que só tenha um fornecedor, tu fica de braços, né, atados porque tu tem que comprar dele. Mas se não for, tu tem que comprar da melhor qualidade, mas no menor preço. Então, tu sempre vai escolher essa questão do custo-benefício, né? Então, tu tem que fazer um estudo também dos fornecedores. Não adianta tu falar assim, ah, não, mas tem uma farmácia aqui do lado, eu vou comprar tudo ali. Mas eles devem provavelmente cobrar mais caro se tu tivesse um fornecedor específico daqueles insumos, né? Então, tu estuda também essa questão dos fornecedores para ter o menor custo possível do teu negócio. Lembre-se, quando a gente fala de insumos e de materiais para ter no teu negócio, tu nunca pode ter muito estoque. Tá? Por que eu não posso ter muito em estoque? Porque estoque é custo. Certo? Por que é custo? Porque tu comprou um monte de insumo e eles estão parados. Tu gastou, tu já pagou, o dinheiro já saiu da tua conta para a conta do fornecedor e ele está lá parado. Em quanto tempo tu vai usar ele? Se demorar mais de 2, 3 meses, já está errado. Tá? Porque tu tá gastando dinheiro, porque o dinheiro futuro não vale o mesmo tanto daquele dinheiro que tu tá gastando naquele momento. Então tu tem que ter bastante controle de quanto de insumo tu tem que ter. Então assim, no início é um pouco mais difícil, porque tu não sabe quantas pessoas tu vai atender. Então no início é difícil tu ter esse controle, mas com o tempo tu acaba se adaptando e entendendo qual que é a necessidade do teu espaço. E aí com a necessidade tu vai comprando de maneira mais correta, de maneira mais acertada, sem gastar dinheiro à toa. Né? Tu gasta o dinheiro que tu precisa para atender o teu público e faz isso, né, uma rotina, porque aí tu vai ter uma economia aí em estoque, não ter material parado. Fez tudo isso, fez a avaliação, aí tu vai avaliar teus concorrentes. Como que eu vou avaliar meus concorrentes? Eu vou avaliar o que as pessoas que prestam o mesmo serviço que eu vou prestar, ou que vendem o mesmo produto que eu vou vender, né? O que elas fazem? Como que elas apresentam o produto ou serviço, como que elas divulgam aquilo ali, quanto que elas cobram por tudo isso aí. Isso tem que ser referente também à localização que tu se encontra, tá? Porque se tu tem um público que é um público C, por exemplo, eu não posso querer cobrar um preço de público A. Porque tu tá numa região de público C, tu tem uma possibilidade maior do seu público ser C e eles não vão pagar um preço A. Porque se eles quisessem pagar aquele preço, eles iriam lá onde estão as clínicas que cobram mais caro, os estúdios que cobram mais caro. Ô, Pedro, né? Então, o contrário também existe, porque às vezes a queixa delas para mim é o seguinte: a cliente não quer me pagar X, ela reclama. Só que ela não tá alinhada com o preço que ela quer cobrar. Uhum. Ela não tá demonstrando, fazendo com que a cliente enxergue o valor. E eu sempre falo para elas, Pedro, que se elas querem cobrar mais caro, elas estão comunicando isso desde a xícara que elas servem o café. É incrível. Uhum. Eu digo, se elas andar mal arrumada na rua, sabe? Eu vejo às vezes profissionais assim, ó, com aquela cor lá embaixo, com aquela... Assim, sabe aquela cara assim que tu vê, tu pensa, meu Deus, será que tá doente? Uhum. É tudo, gente, é tudo. Nós somos a nossa empresa. É o jeito que tu te veste. O marketing pessoal é isso, é o que vai ditar o teu preço. Então, desde onde tu serve o cafezinho, desde o estilo da tua saboneteira do banheiro, de tudo tu comunica o teu preço. Então, o contrário também é verdadeiro. Às vezes elas querem cobrar mais caro, reclamam que a cliente não paga, mas elas estão encontrando ali o que elas vão encontrar em qualquer outro lugar por um preço menor, né? Isso, tem que se diferenciar, tem que apresentar a qualidade no teu negócio. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas tem como fazer com pouco dinheiro. Faz bem feito, né? Faz bem feito. Pesquisa, vai atrás, sabe? Faz uma coisa bonita, bem apresentada. Por quê? Quando eu falo de preço, né? Eu falo de valor. Porque preço e valor são coisas diferentes, né? Então, quando tu vais vender, primeiro tu mostra para a pessoa o teu valor. Tu nunca vai falar teu preço. Tu nunca vai falar assim, quanto que custa um design de sobrancelha? Olha, meu design de sobrancelha, ele é assim, assim, assado. Aí tu dá as características dele, tu mostra o valor, porque tu tem um diferencial, né? Que é o teu serviço.
e a forma de mostrar ele para aquele teu público, né? Para aquele teu cliente. E aí tu mostra ele, tu mostrou o valor, tu justificou o preço que tu vai falar depois. E aí tu fala, e para tudo isso, né? Tu vai pagar O apenas... investimento... o teu investimento vai ser apenas, né? Apenas. R$ 200, R$ 300. Porque é tudo isso. Tu já mostrou para ela, né, em todos esses detalhes que tu comentou, né? Mas toda essa história de mostrar o valor do que tu está oferecendo, para depois tu falar, e tudo isso custa apenas, né? Ou o teu investimento vai ser de apenas tal, né? E aí tu pode ainda mostrar para a pessoa que ela tem condições de pagar só aquele investimento, por exemplo, parcelado. Ah, a gente aceita cartão, né? Então é uma facilidade que existe hoje em dia. A gente consegue fazer isso aí hoje em dia. Então, primeiro tu mostra o teu valor para depois tu mostrar o teu preço. Então, tu fala assim, ó, Pedro, isso é que eu tenho. Deixa eu aproveitar o gancho. Gente, lá na clínica eu tenho mensagens padrão. Que eu já deixo as mensagens prontas, mostrando o valor e, por fim, colocando o investimento, que é o preço, né? Aí, quando a cliente entra em contato, eu falo o seguinte, para elas não notarem que é um negócio muito mecânico, enfim. Olha só, eu vou te mandar uma mensagem padrão e qualquer dúvida eu tô à disposição, tá? E aí eu mando aquela mensagem padrão falando primeiro de tudo, ó. A micropigmentação é um procedimento onde eu implanto um pigmento na pele através de explicando tudo, a durabilidade é tal, o resultado é esse, de naturalidade, tal. E o investimento é apenas X. E você pode parcelar ou então à vista, em dinheiro, tem X de desconto. Aí eu já coloquei tudo ali o que ela poderia me perguntar. Entendeu? Então passa profissionalismo, eu mostro o valor, porque os outros só estão colocando assim, custa tanto. Não, eu tô procurando um carro, eu quero comprar um carro. Tu tem que ver, Pedro. Eu fico pensando assim, não tá em crise. Porque eu pergunto assim, olha só, tu poderia me passar as informações desse modelo X? O modelo X custa tanto. Eu fico, não pode ser verdade. Tá, mas esse modelo tem isso, tem aquilo, é isso, é aquilo, sabe? Eu fico sem saber. E às vezes o cliente vai embora porque ele não quer perguntar. Então a gente tem que mostrar o valor, sim, gente. E essa dica da mensagem é uma dica que funciona muito comigo. Vocês podem colocar em prática. Isso é muito bom mesmo. Tá, olha só, o tempo passa muito rápido. Eu preciso que tu fale aqui o que tu faz para conseguir cliente, Pedro, na tua clínica. No teu espaço. Eu quero conseguir cliente. Porque, inclusive, mandaram bastante essa pergunta, né? Eu abro um negócio se eu não tenho cliente ainda, o que eu faço, né? Isso. Gente, olha só, ninguém tem cliente até abrir o negócio. Ninguém tem cliente até mostrar que o negócio existe. Então, assim, se fosse uma preocupação de todo mundo, nenhuma empresa abria. Porque até o negócio abrir não existe cliente, né? Ao mesmo tempo que existe cliente, ele só precisa saber que tu existe. Uhum. Né? Então, tu precisa encontrar com ele. É tudo questão de comunicação, né? Então, tu faz todo esse planejamento e dentro do planejamento a gente tem que levar em consideração uma coisa chamada capital de giro, tá? Então, a pessoa, ela pode começar com pouco, né? Com os custos bem baixos, só que ela tem que ter um dinheiro, né? Ela começa a juntar um dinheirinho sempre que possível, né? Faz os atendimentos e separa um dinheirinho para deixar de capital de giro. Porque o que é esse capital de giro? É o capital de giro que é um dinheiro específico para saúde financeira do teu negócio. Para o teu negócio existir, mesmo não faturando a expectativa que tu quer para aquele mês. Porque senão tu fecharia, né? Tu deixaria de existir como empresa a partir do momento que tu não conseguiu pagar as contas. Então tu vai juntando um dinheirinho para ser possível a tua empresa continuar. Quando tu queres abrir um espaço físico, todo o dinheiro que tu consegues juntar vai ser positivo para isso. Por quê? Porque tu ainda não tem os teus clientes. E os teus clientes, porque eles já existem, né? Em algum lugar. Então, o que tu vai fazer? Tu vai programar tudo o que tu tens para fazer, vai botar em prática tudo que tu colocou no papel e vai abrir o teu negócio, né? Então, quando tu abrir o teu negócio, tu já vai ter uma expectativa de quando ele vai começar. Quando tu já tem essa expectativa, tu começa a fazer tua divulgação. Por quê? Tu já faz aquele marketing antecipado.
Tu já faz aquela publicidade da tua empresa e tu gera expectativa das pessoas. Então ela já sabe, né? Algumas pessoas já sabem que tu vais abrir naquele local, que tu tá em obra e tal, então logo você vai abrir. Então o que tu vai fazer? Tu vai gerar essa comunicação com as pessoas e você vai encontrar já o teu público. Então quando tu abrires, tu já vai ter um público, tu já vai ter clientela, porque são pessoas onde você despertou aquele interesse com aquela expectativa do marketing antecipado, para quando tu abrir, já ter pessoas vindo ao teu encontro para consumir o que tu tem a oferecer. A melhor coisa que vai te acontecer vai ser o boca a boca depois, tá? Porque atendendo bem as pessoas, mostrando o teu valor, fazendo um trabalho bem feito, essas pessoas vão falar para outras pessoas, tá? E essas outras pessoas que vierem ao teu encontro são outras pessoas que elas já vêm carregadas de segurança, de confiança. Uhum. Por quê? Porque elas tiveram uma indicação. Então, como elas tiveram uma indicação, elas já vêm munidas de uma vontade de ser atendidas por você, independente do seu preço. Porque elas já sabem o teu valor. E o teu valor é alto, porque tu foi indicado. Então, aí que tá. Atender poucas pessoas não é um problema, desde que você atenda essas poucas pessoas muito bem. Porque aí sim ela vai propagar essa ideia de que o teu serviço é bom, né? Então, comunicação é a melhor coisa. Conversar com o paciente, conversar com o teu cliente, entender a necessidade dele. Por quê, gente? A gente trabalha com estética, nós somos agentes de beleza, nós somos artistas, né? Como a Marielle falou, por nós a gente só faria o que a gente gosta e ponto final. Né? E seríamos totalmente realizados com isso. Só que a gente tem obrigações, né? E dentro dessas obrigações é a obrigação de saber ouvir o seu cliente, né? É a obrigação de você compreender as necessidades dele, né? E oferecer para ele mais do que tu está vendendo. Por quê? Quando tu mostrou o teu valor e cobrou o teu preço, ele já achou justo. Ele falou, cara, eu vou pagar, né? Eu vou fazer esse investimento por tudo aquilo que ele me falou. Tá muito bom, né? E aí, se tu oferecer mais do que aquilo que tu falou que ia oferecer, ele vai sair dali, pronto, né? Tu já conquistou ele, tá? Essa pessoa já vai ser teu cliente para sempre e ele vai ser o maior divulgador do teu serviço, tá? Porque ele sabe que tu sempre oferece mais do que tu tá se propondo ali, do que tu tá oferecendo, né? Tu vai receber mais se tu for lá. Então, ele vai ser cativo e vai te divulgar por conta. Né? Sem tu precisares pedir. Porque tu não precisa pedir esse tipo de coisa. E tirando o marketing de indicação, qual que é hoje a outra estratégia que tu, Pedro, usa dentro da tua clínica e que traz cliente para ti? Bom, é que hoje em dia existem muitas estratégias que podem ser feitas, né? A estratégia dos influenciadores, tá? Os influenciadores digitais são parcerias que tem um custo muito baixo, tá? Mas uma coisa que eu não recomendo muito, né, principalmente quem está começando, certo? É essa questão de promoção. Eu vou fazer uma promoção com o perfil tal, com a empresa tal. Por quê? Porque essas pessoas não estão interessadas em você, elas só querem a promoção, elas só querem ganhar aquela promoção. Todo mundo que começou a seguir vai deixar de seguir. Por quê? Porque é uma empresa nova, tem pouco conteúdo, então tu não consegue convencer pela falta de conteúdo. Né? Então, as parcerias são boas porque, né, com esses influenciadores, porque eles geram um efeito manada. Eles têm muitos seguidores, né? Por terem muitos seguidores, a tua marca aparece para muita gente. E se tu tiveres estrategicamente, né, pessoas que são influenciadoras, né, que são bem conhecidas, e elas não necessariamente precisam ter uma quantidade muito grande de seguidores. Eles precisam ser pessoas que vestem a camisa, que vestem a tua filosofia de empresa e divulgam para outras pessoas, não só no Instagram, no Facebook, mas também pessoalmente, né? Porque ela vai saber, se tu atendê-la bem também, né? Ela vai saber que de fato ela pode te indicar, ela não vai correr o risco de perder, né, a credibilidade dela. Então tu faz esse tipo de parceria que é muito bom para divulgação, né? E tem um custo muito baixo. Por quê? Tu já fez os teus investimentos, né? Então é um custo de procedimento. Então é bem legal da gente levar em consideração essas parcerias, tá? E a divulgação na vizinhança. Nem que seja bater na porta do vizinho, tá?
é falar assim, oi, tudo bem? Eu me chamo fulano de tal, eu acabei de abrir uma empresa aqui, eu trabalho com tal e tal procedimento, tal e tal prestação de serviço, e eu queria só me apresentar, né, dar as boas-vindas e dizer que eu estou com as portas abertas, né, se quiser vir tomar um café, conversar um pouquinho, né, estamos sempre aí. Por quê? Como eu falei antes, a vizinhança é o teu público, tá? Não vai ser os teus amigos não vão ser os que vão deixar o teu negócio aberto. Porque os teus amigos, apesar de eles aparentemente te incentivarem muito, ou teus parentes, não são eles que vão botar o dinheiro na tua conta, Não. tá? Geralmente eles preferem pagar para outras pessoas, né? Então, assim, e mesmo que eles consumam de ti, eles não vão consumir a vida toda. Eles vão consumir uma vez ou outra, porque na verdade eles querem de graça. Porque eles acham que a intimidade que existe, a questão do parentesco ou da amizade é o suficiente para tu não cobrar nada. E eles não pensam nos custos que tu tens, né? Então, tu acaba deixando... criando a expectativa de que os amigos, os parentes vão fazer com que a tua empresa dê certo. Mas a expectativa tem que ser cortada do início, porque não vai ser assim. Né? Pode ter um monte de gente que te ajuda, que te apoia e tudo mais, mas na verdade eles não vão lá. Eles não vão te dar dinheiro todo mês para tu pagar as tuas contas, né? Então tem que levar em consideração e pensar naquelas pessoas que estão próximas de ti. Aquele vizinho, aquele pessoal dos prédios comerciais próximos, se tiveres num edifício, ir nos andares, se tiver dentro de um salão de beleza, estar dentro do salão circulando, porque tu fez uma parceria e está num espaço lá dentro, fazer o negócio ser visto. Ô Pedro, eu vou ter que te interromper, sabe por quê? São 9 horas e 9 minutos e 9 horas e 13 a live cai. E aí elas ficam enlouquecidas se eu não consigo salvar. Fala qual que é o teu Instagram para elas correr lá agora e tirar dúvida contigo. Gente, pode me mandar lá, é @PedroSchwertzJR, tá? Eu tô marcado aí, né? O pessoal já consegue, inclusive, ir direto agora. Tá? E eu tô à disposição aí pra gente bater um papo, conversar e tirar essas dúvidas, tá bom? Ô Pedro, eu vou ter que te agradecer de forma rápida, assim, ó, muito obrigada pelo teu tempo. Eu tenho certeza que, meu Deus, essas poucas dicas que a gente conseguiu dar, aliás, foram muitas, mas nesse pouco tempo, tu já vai conseguir tirar muita gente aí do buraco, eu tenho certeza, deu ideias para as pessoas, então, gratidão demais, tá? Eu agradeço o convite. Conta comigo. Então tá, show. Gente, corram lá no Instagram do Pedro e encham ele de perguntas. Pergunte um monte, tá? E compartilhem ele e marquem ele também. Isso aí. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Beijão, tchau, tchau.